Olá, meninos! Vamos para mais uma aula de química, tá certo? Hoje nós vamos aprender reação de ácido e base, uma reação muito típica dessa mistura desses dois componentes. Então, assim, segundo a Arrhenius, o que é ácido? Ácido é quando eu coloco um ácido na água e ele libera H+. Base, quando eu coloco uma base na água, ela libera OH-. E quando há a junção dos dois, a reação desses dois, vamos supor, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Se eu misturar os dois, o que vai acontecer? Ele vai produzir um sal, o sal que a gente conhece, o cloreto de sódio, tá? O cloreto de sódio e água. Então, os íons, porque aqui eles vão se cortar, né? Vão fazer ionização e dissociação iônica. Eles vão se separar e se agrupar novamente, formando o quê? Formando um sal. Então, toda vez que eu tiver um ácido e uma base, eu vou ter a formação de um sal e uma água. Mas esse sal é sempre neutro? Tem sempre uma neutralização total? Não, nem sempre, tá? Essa daqui eu vou apresentar como a neutralização total, mas nem todas, eu vou dar dois exemplos, tá? Então eu vou fazer dois vídeos curtos, para vocês verem. Essa daqui tem neutralização total, onde todo o ácido é consumido pela base, e quando há isso, o produto final, tá? O sal e a água, o seu pH é neutro, então ocorreu todo o consumo de ácido e base. Esse sal, então, é formado pelo íon que vem da base, né, seria o cátion, e o ânion que vem do ácido, então ele vai formar o sal. Por que é tão importante o sal assim? Antigamente não se existia a geladeira, então o sal era usado para conservação de alimentos, principalmente as carnes, então o sal era usado para esse fim. Mais para trás ainda na história, a gente sabe que o sal era uma moeda de troca, então troca-se através de comida, né? Ou então quem tinha muito sal era uma pessoa rica. Então o sal é uma função importante porque ela foi muito importante na história, tá? Tanto na conservação dos alimentos como na troca de mercadoria, tá? Era indicativo de dinheiro, tanto é que a palavra salário veio da onde? Da palavra sal, tá? Porque era uma moeda de troca. Então a história nos conta muito a respeito disso. Então hoje a gente vem falar que quando eu misturo um ácido e uma base, eu vou ter um sal e água, tá? Então vamos colocar aqui um exemplo. Eu vou pegar aqui minha folha, que eu vou estar passando para vocês esse material teórico, e a gente vai tentar ver a quantidade numérica de quanto está reagindo, tá? A gente vai voltar um pouquinho no mol, tá? E na molaridade, concentração lá no segundo ano que a gente aprendeu, tá certo? Então, a nossa folhinha que eu vou passar para vocês tem alguns exercícios e a gente vai tentar resolver agora, tá? Então, ela fala o seguinte: considere a reação entre 10 ml de ácido clorídrico a 1 mol, tá? Essa é a concentração dele, com 10 ml de soda, hidróxido de sódio, a 0,1 mol por litro, tá? E aí, o que ele pergunta? Na letra A, ele pergunta o seguinte: utilizando os volumes citados de cada uma das soluções e suas respectivas concentrações, calcule a quantidade de mol, calcule a quantidade de quanto está sendo reagido, né? Então, aqui eu esqueci de uma coisa, já vou arrumar. É mol por litro, tá? Então, a letra A pede para a gente calcular a quantidade de material, de mol, quantidade de matéria que ele está reagindo aqui. Primeira coisa, posso usar volume em ml? Não. A concentração aqui não é mol por litro, então esse volume tem que ser em litro, tá? Então, eu transformei os dois volumes em litro. Pelo cálculo da molaridade, concentração mol por litro, eu sei que o número de mols dividido pelo volume. Então, aqui, gente, eu consigo determinar quanto de matéria está sendo reagida. Então, vamos lá. Quanto que é a concentração? 0,1 igual número de mols que eu quero saber.
dividido pelo volume. No caso aqui eu peguei o litro, 0,01. Para eu determinar a quantidade de mol, eu tenho que passar esse valor para lá. Ele vai como? Multiplicando. Então, quando eu multiplico 0,1 por 0,01, eu tenho a quantidade em mol, tá? De HCl. Então, aqui eu consegui determinar a quantidade de ácido envolvido na reação. Agora eu vou fazer da base. Então, eu tenho o mesmo raciocínio, tá? Então, eu tenho lá, concentração, mol por litro, eu tenho, vale 1. Eu tenho o número de mols? Não. Tenho volume? Tenho, em litros. Vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma multiplicação. Fazendo essa multiplicação aqui, eu sei que essa quantidade é a quantidade que reagiu da soda. Então, vocês podem perceber, as quantidades são iguais. Se as quantidades são iguais, ó, eu coloquei aqui. Então, tudo está sendo consumido? Sim, tudo está sendo consumido. Então, na letra B, o que ele pergunta? Tomando como base os cálculos feitos no item A, haverá excesso de alguns reagentes? Tem algum excesso, gente? Não, não tem nada sobrando aqui. Então, tudo foi consumido. Se tudo foi consumido, esse sal, essa mistura de sal e água, será neutra, ácida ou básica? Se foi tudo consumido, o pH final é igual a 7. O pH é neutro, tá? Eu não tenho nem caráter ácido e nem caráter básico. Meu pH é neutro. Então, ocorreu uma neutralização total. Esse é o primeiro exercício aí que eu tô dando um exemplo para vocês. Eu vou fazer um segundo vídeo também, mais ou menos no mesmo tempo desse, para explicar um sal que tem uma tendência ácida ou básica. Aí depois eu deixo por vocês. Tá certo? Beijo, até daqui a pouco.